E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo do operador del e do divergente de uma função vetorial. Observe o quadro. O operador del é definido a partir dessa expressão. Não se trata de um vetor, mas sim de um operador vetorial que, quando age sobre certa função f, digamos a função f de x, y e z, nos fornece um resultado que de fato representa um vetor, chamado de gradiente da função f. E se o resultado é um vetor, ele possui módulo, direção e sentido. Observe no quadro como esse operador age sobre a função f associada. Nós temos aqui del f, del x e versor, mais del f, del y, j versor, mais del f, del z, k versor. Muito bem? Na sequência dessa playlist, você irá encontrar um vídeo que aborda especificamente o estudo do gradiente de uma função escalar associada, do gradiente de f. Muito bem? Vamos agora para o estudo da divergência de uma função vetorial. Para fazer isso, imagine a existência de uma função vetorial no espaço, representada pelo vetor v, que possui componentes vx na direção do versor i, vy na direção do versor j e vz na direção do versor k. Vx, Vy e Vz, as componentes desse vetor v, são funções de x, y e z. A divergência dessa função vetorial, calculada em certo ponto no espaço, é definida pela seguinte expressão. Basta fazer o produto escalar entre o operador vetorial del e a função vetorial fornecida. A partir da definição do produto escalar, obtemos del Vx del x mais del Vy del y mais del Vz del z. Muito bem? Observe o resultado obtido. Note que o resultado não representa um vetor, mas sim um escalar, pois ele é fruto de um produto escalar. Muito bem? Vamos agora interpretar geometricamente a divergência de uma função vetorial calculada em certo ponto no espaço. Antes disso, observe que o nome divergente foi muito bem escolhido, pois a divergência de uma função vetorial calculada em certo ponto no espaço mede o quanto essa função vetorial brota desse ponto do espaço. Para enxergarmos isso, vamos considerar os 3 exemplos ilustrados no quadro. No item A, nossa função vetorial v é representada pelo vetor posição no espaço. Nossa função vetorial v é dada por x i versor mais yj versor mais z k versor, de forma que, para cada ponto escolhido no espaço, de coordenadas x, y e z, um vetor associado fica bem definido com certa intensidade, direção e sentido. Ao lado nós temos a representação desse campo vetorial no entorno de um ponto P do espaço. A partir dessa representação, vemos que a divergência dessa função vetorial calculada nesse ponto do espaço, além de possuir um valor elevado, possui um valor positivo, pois todos os vetores associados a essa função vetorial estão brotando desse ponto no espaço. Se a função vetorial fornecesse vetores com a mesma direção, porém sentido oposto, o valor numérico da divergência dessa função vetorial calculada nesse mesmo ponto do espaço continuaria elevado, porém com sinal negativo. Muito bem? Logo, a partir dessa análise, é de se esperar que o resultado obtido a partir da definição da divergência de uma função vetorial nos forneça um resultado elevado e positivo. Muito bem? Observe agora o campo vetorial ilustrado no item B. O vetor v é igual ao versor z. Portanto, para cada ponto escolhido no espaço, fica associado um vetor de magnitude 1 na mesma direção e sentido do eixo z. Observe que essa função vetorial representa vetores distribuídos uniformemente no espaço. Logo, a partir dessa figura, vemos que essa função vetorial
não está brotando de ponto algum. Logo, é de se esperar que a divergência dessa função vetorial calculada em certo ponto no espaço nos dê um resultado nulo. Já já vamos comprovar este fato. E por fim, no item C, nós temos uma função vetorial v dada por z na direção do versor z. Para z maior do que zero, vamos considerar essa condição inicialmente. Para cada ponto escolhido no espaço, um vetor fica definido na mesma direção e sentido do eixo z e de magnitude crescente à medida que z aumenta. Se z fosse menor do que zero, a interpretação é exatamente a mesma. Basta apenas manter a direção dos vetores e inverter o sentido de cada um deles. Muito bem? Observando a ilustração dessa função vetorial no espaço, vemos que ela exibe certa divergência calculada em certo ponto do espaço, pois podemos observar na figura que essa função vetorial está brotando de determinada região, pois a magnitude do vetor é crescente. Logo, é de se esperar, neste caso, uma divergência da função vetorial associada diferente de zero e positiva. Muito bem, considerando aqui z maior do que zero. Muito bem, vamos agora comprovar essa interpretação geométrica na definição aqui citada. Vamos começar com o item A. No item A, nós temos Vx igual a x, Vy igual a y e Vz igual a z. Consequentemente, o divergente da função vetorial fornecida no item A é igual a del x, 1, mais del y, 1, mais del z, 1. Portanto, a divergência dessa função vetorial calculada em certo ponto no espaço, como era de se esperar, é elevada e positiva. Vamos agora para o item B. No item B nós temos Vx igual a 0, Vy igual a 0 e Vz igual a 1. Logo, a divergência dessa função vetorial calculada em certo ponto no espaço é igual. As duas primeiras derivadas parciais se anulam, pois Vx e Vy são iguais a 0. E a derivada parcial em relação a z de uma constante é nula. Portanto, obtemos 0, como era de se esperar. Muito bem. Partindo agora para o item C. No item C, nós temos Vx igual a 0, nós temos Vy igual a 0 e nós temos Vz igual a z. Logo, a divergência da função vetorial fornecida no item C é igual a, mais uma vez, as duas primeiras derivadas parciais se anulam, pois Vx e Vy são iguais a 0, e a derivada parcial em relação a z de z é igual a 1. Como era de se esperar, obtemos um valor diferente de zero e positivo. Muito bem. Para tornar essa interpretação geométrica ainda mais concreta, a partir de todo o estudo aqui realizado, considere mais um exemplo. Imagine que você esteja à beira de um lago, com serragem na mão, e você decide jogá-la na superfície da água. Se a serragem jogada se acumular no entorno de certo ponto P, a divergência do campo vetorial associado, a divergência da função vetorial associada, calculada nesse ponto P, vai fornecer um valor menor do que zero. Ao passo que, se você jogar a serragem na superfície da água no entorno de certo ponto e ela se espalhar a partir daí, a divergência da função vetorial associada, calculada nesse ponto, vai fornecer um valor positivo, maior do que zero. Neste exemplo bidimensional, pois eu estou tratando da superfície da água,
a função vetorial associada é a função velocidade da água. Com isso, eu encerro essa interpretação geométrica, esse estudo. Até a próxima.